Olá, pessoal do segundo ano regular, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar gravar um videozinho explicativo a respeito da segunda semana. Na primeira semana, de acordo com o nosso PET, a atividade que foi enviada para vocês, estou com o PET aberto aqui, era uma atividade bem simples. O gênero textual cobrado foi sobre relato pessoal. E aí foi dada uma atividade, algumas questões para vocês responderem, né? Eu achei tão simples que aí eu fiz uns slides e mandei para vocês no Classroom, lá no Conexão Escola, com acho que uma questão ou duas questões que eu mandei para vocês, né? Nos slides. Procurei lá questões que já caíram em vestibular e tal, que cobraram também o gênero relato pessoal. E pedi para vocês enviarem. Então, isso foram as atividades da semana 1, que foi postado, tudo foi postado na semana passada, na quarta-feira, né? Hoje, então, seguindo o cronograma, nós vamos ver as atividades da semana 2, ok? Então, todo mundo aí, a primeira coisa é tá com o PET em mãos, né, pessoal? E aí, na atividade da semana 2, o conteúdo vem lá um conteúdo bem pequenininho, né? Bem sucinto, bem resumido, escrito variação linguística, e vem só assim, recapitulando. Então, o material aqui tem por princípio que você já estudou isso, e de fato, nesse nível em que você se encontra, faz parte dos programas anteriores que você já tem estudado. Então, rapidinho aqui só para relembrar, mas ainda assim, se você ficar em dúvida com alguma coisa, escreva, mande um WhatsApp dizendo que você não entendeu, tá? Vamos lá então. Então, olha só. Gente, a língua portuguesa, assim como qualquer outra língua, ela não é única, imutável, tá? No tempo. A língua, ela é uma conjunção, um conjunto de variantes. Aí eu elaborei slides para vocês, que vocês também vão acessar aí no material de hoje, da semana 2, em que eu esclareço rapidamente assim, o que é língua e linguagem. Então, a língua tem a ver com o povo que fala, o povo daquele território, né? Então, a língua portuguesa, a língua francesa, a língua inglesa, né? A língua italiana e por aí vai. Linguagens são diferentes formas de se usar a língua. Então, por exemplo, eu tenho a linguagem oral, a linguagem escrita, e dentro dessas eu tenho N variações, tá? Eu tenho, por exemplo, na linguagem escrita, eu não tenho só a língua formal padrão. Se a gente for pegar aquele exemplo clássico que todo mundo cita, né? O Chico Bento falando, ou o Jeca Tatu no Monteiro Lobato, são personagens que usam ali na escrita uma variante que não é a padrão, que não é aquela formal, né? É uma variante caipira do português interiorano, né? Muito mais ligado ao informal, tá? Então, isso eu passei para vocês nos slides. Então, eu dizer assim, ó, padrão, formal, norma culta, é tudo a mesma coisa, é a mesma variante. E se eu falar português coloquial, informal, é aquele usado no dia a dia, ok? Essa variante padrão, ela tem a característica de que ela é a variação linguística que é cobrada em concursos, né, quaisquer tipos, né, desde o Enem até concursos para criar vínculos empregatícios aí, né, no estado. Então, ela é mais valorizada. Agora, a gente não pode esquecer do seguinte, pessoal. Cada variante linguística, cada variação da língua, ela é valorizada na nossa sociedade de acordo com o valor que o falante dela tem na sociedade. Então, se você pegar um linguajar usado por um playboy da zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, ainda que seja uma variante mais informal, ela não vai sofrer tanta discriminação social quanto o linguajar usado pelo cara que mora na comunidade na zona norte do Rio de Janeiro. Da mesma forma em São Paulo. O cara lá da zona oeste, o cara da zona leste de São Paulo, lá
longe do centro, que usa uma variante X falada ali naquele lugar, essa variação e esse falante sofrerão discriminação linguística, chamado preconceito linguístico, né? Do qual um usuário que mora lá nos Jardins, né, que mora no Itaim, em bairros mais nobres em São Paulo, o falante e a variante que ele usa não sofrerão esse tipo de preconceito. Então, isso existe, vocês já devem ter ciência disso. Eu estou passando para vocês que existe, mas que cabe à escola o quê? Romper com esse tipo de preconceito. A gente precisa aprender o padrão? É função da escola ensinar o padrão? Eu preciso ensinar o padrão para vocês? Sim, vocês serão cobrados no português padrão. Mas temos que ter consciência que ninguém fala errado. A gente tem que adequar a nossa variação linguística à situação de comunicação, tá? Então aqui, por exemplo, eu não vou usar uma variante totalmente informal, porque eu estou dando uma aula para vocês, mas também não vou ser pedante e ficar usando mesóclise, por exemplo, né? Que é aquele entregar-te-ei, que a gente só vê na Bíblia hoje em dia praticamente, né? Aqui no vídeo, porque não é o caso, senão vocês não vão nem chegar ao final do vídeo. Eu espero que vocês cheguem, né? Não vou demorar muito, tá, pessoal? É porque eu falo bastante. Dei um desconto, porque língua portuguesa a gente fala bastante mesmo. E eu estou carente de alunos, tem tanto tempo que eu não tenho alunos assim, né, próximo, tendo contato. Então, assistam o vídeo até o final, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Passei então aqui para vocês nos slides sobre isso, o que é língua, o que é linguagem, o que é variação linguística, a questão do preconceito, tá? Que eu achei que isso faltou no PET, eles falaram muito rapidamente. Então, agora para a semana 2, vocês têm as atividades aí para fazer, que são simplérrimas, pessoal, muito fáceis mesmo as atividades, tá? Mas ainda assim, se tiver alguma dúvida, entra lá e me chama, tá bom? Até semana que vem, beijo!